Seja bem-vindo a mais uma aula, na qual nós vamos trabalhar com o Teorema de Norton e fontes dependentes. Obtenha o equivalente Norton em relação aos terminais AB do circuito abaixo. Então, o primeiro passo é determinar a resistência de Norton. Para isso, vamos curto-circuitar os terminais da fonte de tensão independente e a fonte de corrente dependente nós vamos manter intacta. E, para determinar essa resistência, vamos inserir aqui uma fonte de corrente independente de valor arbitrário. No caso, vai ser um valor de 1 A. Aqui eu vou chamar de nó 1, ou V1, e aqui o nó V2. Vamos começar ali pelo nó V1. Já definimos o sentido das correntes, né? As correntes que entram e as correntes que saem em um nó. Vamos começar pelo resistor R3. Sua corrente vai ser definida como V2 menos V1, dividido por 2 kΩ. Outra corrente que vai entrar vai ser a corrente da fonte de corrente, dependente de corrente, né? Que ela vai ser definida como a tensão que circula, a corrente que circula pelo resistor R1. Então, a corrente da fonte de corrente dependente de corrente vai ser V1 dividido por 2.000, mais 0,2 do seu fator de ganho ou atenuação, vezes V1 dividido por 2.000. Do outro lado, temos as correntes que saem do nó. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 e a corrente que passa pelo resistor R2. Como o denominador é o mesmo, a gente pode cancelá-lo. Podia deixar em evidência, passar para o outro lado multiplicando e dividindo, mas daria no mesmo. Continuando aqui, V2 menos V1 mais 0,2, nós vamos ter o seguinte, menos 0,8 V1. Do outro lado, a gente pode até passar também, né? Vou ficar com valor negativo, menos 2,8 V1, igual a zero. Essa aqui é a equação do nó 1. Vamos para o nó V2. A única corrente que entra é a da fonte de corrente que a gente inseriu no circuito. O restante são as correntes que saem. A corrente que passa ali, a corrente da fonte de corrente. Vamos ter ali 0,2 V1 dividido por 2.000, mais V2 menos V1 dividido por 2.000 do resistor R3, mais V1 dividido por 5,6 vezes 10 elevado à terceira da corrente do resistor R4. Eu vou adotar o 5,6 vezes 10 elevado à terceira como mínimo e executar as operações. Aqui, na verdade, era V2, né? E aqui nós temos a segunda equação. Vou isolar V2 dessa primeira equação, vamos ter 2,8 V1, substituir na próxima, menos 2,24 V1, mais, já vou fazer direto, 3,8 vezes 2,8, 10,64 V1, do outro lado 56 vezes 10 elevado à terceira. V1 vai ser definido como 10,64 no denominador, né? V1 vai ser definido como 5,6 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10,64 menos 2,24. 666,66 ohms. Vai dar o valor de 666,66 volts. Essa é a tensão V1. V2 vai ser esse valor de V1 vezes 2,8. 1.866,66 volts. E essa tensão de V2, quando a gente divide pela corrente aqui de 1 A, a gente define o valor da resistência de Thevenin, resistência de Norton. Então vai ser 1.866,66 dividido por 1. Resistência de Norton vai ser 1.866,66 ohms. Agora nós vamos determinar a corrente de Norton. E aí, nesse caso, a gente retira essa fonte de corrente aqui e curto-circuita os terminais A, B.
curto-circuitando esses terminais aqui, esse resistor RI4 sai da jogada, e perceba o seguinte, que agora nós vamos ter a corrente de Norton sendo equivalente à soma dessas duas correntes. A corrente que passa pelo resistor R3 mais a corrente da fonte de corrente, dependente de corrente. Esse vai ser o valor da corrente de Norton. E aí, como essa fonte aqui, essa fonte de tensão, ela volta, né, ativa, então aí muda o sentido das correntes também, as correntes que entram e as correntes que saem no nó. E aí vamos ter o seguinte, agora adotando para determinar o sentido, a corrente de Norton, né, esses serão os sentidos das correntes. E como aqui nós temos um curto-circuito, a única tensão que a gente precisa determinar vai ser V1. E essa corrente da fonte dependente vai ser o seguinte agora, vai ser definida como a tensão, né, da fonte de alimentação. Eu vou tirar esse V1 aqui, para não confundir, vai ser 280 menos V1 dividido por R2. R1, na verdade, que é 2 kΩ. E aí vamos começar. Correntes que entram. A única vai ser essa corrente do resistor R1, 280 menos V1 dividido por 2000. Do outro lado, as correntes que saem. V1 dividido por 2000 também, mais 0,2 vezes, entre parênteses, 200 menos V1 dividido por 2000. E por fim, nós vamos ter mais V1 dividido por 2000 também. O primeiro se refere ao resistor R2, o segundo é a fonte de corrente, né, dependente, e o terceiro é o resistor R3. Posso cancelar os denominadores, 2.280 menos V1, do outro lado V1, 2V1, mais 0,2 vezes 280, 56, menos 0,2 V1. Passo 56 para o outro lado, negativo, 280 menos 56, 224. Passo esse V1 para o outro lado, positivo, 2 mais 1 menos 0,2, valor de 2,8, V1. Executando essa divisão, 224 dividido por 2,8 vai dar o valor de 80 volts. Então, o V1 tem o valor de 80 volts. A corrente, agora para definir a corrente de Norton, né? A corrente que passa pelo resistor R3, 280 menos 80 dividido por 2000, mais 0,2 vezes, novamente, 280 menos 80 dividido por 2000. A gente pode fazer direto assim, ó. 1,2 vezes o que está em parêntese. 280 menos 80 vai dar 200, dividido por 2000. O valor da corrente de Norton vai ser de 0,12 amperes. E aí a corrente de Norton vai ser aquela soma do resistor, da corrente que passa pelo resistor R3 e a corrente da fonte dependente. Então vai ficar 80 dividido por 2000, ali da corrente que passa pelo resistor R3, mais 0,2 vezes 280 menos 80 dividido por 2000. E o valor da corrente de Norton vai ser de 60 mA. Então conseguimos definir o valor da sua resistência e da sua corrente.